Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve, mulherada de atitude, eu sou a Dandara Gissoni, estamos aqui com o nosso programa Atitude Feminina, um espaço de diálogo, informação e fortalecimento de mulheres. E hoje nós vamos falar de um tema essencial para a vida e a autonomia e a dignidade feminina, né? A saúde da mulher, os direitos reprodutivos da mulher, um tema tão sensível, né, que muitas pessoas não querem tocar. E hoje eu estou aqui com a doutora Adriane Damasio, médica, ginecologista, obstetra, há 24 anos, atuando aqui, tanto na Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Taubaté. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui, participar desse bate-papo com a gente, de forma muito propositiva, para a gente falar de um tema que muitas vezes é considerado um tabu, que é a saúde reprodutiva da mulher, né? Prazer, é sempre um prazer estar aqui com você. E vamos lá, vamos conversar, vamos orientar, vamos esclarecer dúvidas. Doutora, para a gente começar, o que significa a gente estar falando de saúde integral da mulher, de direitos reprodutivos da mulher? Saúde integral da mulher é a gente tratar da mulher como um todo, o lado físico e o lado psicológico, porque não adianta você tratar a mulher somente como um útero e um par de ovários. Não, você tem que tratar a mulher por inteira. E a saúde reprodutiva é o direito que ela tem sobre o corpo dela. Quando ela quer ter filhos, se ela não quer ter filhos. Doutora, a saúde sexual e reprodutiva da mulher, ela é considerada, inclusive, um direito humano, né? Porque dá dignidade para essa mulher e ele é reconhecido aqui na legislação brasileira, né? Então, é responsabilidade do governo, né? Tanto federal, estadual e municipal, estar promovendo políticas públicas diretas para que essa mulher tenha o seu direito assegurado. Certo. E assim, são divididos em 3 fases. Na adolescência, com orientação e a primeira menstruação, tá? Hoje nas escolas já tem aula de educação sexual e a vacinação de HPV, que é extremamente importante. Depois, durante a fase da menarqume, que é a fase reprodutiva, garantindo os direitos sexuais da mulher, querer engravidar ou não, protegê-la de doenças sexualmente transmissíveis e as consultas frequentes aos ginecologistas para a mulher se cuidar. E depois, na menopausa, quando ela vai decidir se ela quer uma reposição hormonal ou não, se ela precisa, e a prevenção de doenças que vão vir com essa senilidade. Certo. Doutora, no caso, né, a área da medicina que a senhora escolheu, que é a ginecologia e obstetra, né? A gente pode estar dizendo que é um ramo especificamente voltado à saúde reprodutiva das mulheres? Eu diria que não só reprodutiva, porque o ginecologista e obstetra, ele é um médico que cuida da mulher como um todo. A gente é um pouco psicólogo também, porque a paciente chega, ela fala da vida toda dela. Ela conta tudo o que está acontecendo com ela. Então, a gente cuida da mulher por inteiro mesmo. Doutora, ainda em 2026, existem mulheres que não têm acesso a métodos, né, contraceptivos ou que não fazem aquele exame básico do preventivo ainda. Eu percebo, às vezes, conversando com mulheres durante meus atendimentos, esse tabu. Hoje em dia, na nossa cidade de Caçapava, na cidade vizinha de Taubaté, é muito pouco, porque são cidades que a gente está numa região metropolitana, onde as pessoas têm acesso à informação, tudo, então não tem muita desinformação. São pouquíssimos casos, mas às vezes aparece. Até por questões sociais, de repente. Eu já atendi mulheres, né?
né? Eu estou trabalhando lá enquanto assistente social, na linha de frente, né? E, por exemplo, o Bolsa Família. A família que recebe o Bolsa Família, existe condicionalidades, Sim. na qual tem que pesar a criança, na qual tem que fazer o preventivo, né? E às vezes a gente aborda essa questão da condicionalidade com essa mulher. Olha, você não fez o preventivo esse ano, o que aconteceu? Ah, mas o meu marido não deixa. Ah, mas meu companheiro, não, mas vai me machucar. Ah, mas para que isso se eu não tenho vida sexual ativa? Já escutei isso de mulheres, né? Infelizmente. Sim, mas aí tem umas outras, ficou feio. Tem outras questões que o governo, junto com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, fizeram um estudo que o preventivo pode ser feito a cada 3 anos, se ele der normal, os 3 últimos preventivos, e a mulher que não tem relação sexual há mais de 5 anos e os preventivos estiverem normais, os últimos, ela não precisa mais fazer preventivo. Entendi. Tá? Então, isso é um novo protocolo. Isso é um novo protocolo. Entendi. Então, mas em alguns casos, isso aí é bem estudado. Que tem que ser avaliado pelo médico. Tem que ser avaliado pelo médico junto com a paciente. Não é a paciente decidir, eu não quero, meu marido não deixa. Não, não é assim. Entendi. Porque aí nós vamos ter que conversar com essa paciente. É igual a paciente chega para você e fala assim, eu não quero fazer mamografia. Daí eu falo para ela, não tem essa opção. Eu estou te dando o pedido. Você pode não fazer, mas vai estar anotado no seu prontuário que você não fez. Porque você não quer se cuidar. Porque se no futuro acontecer alguma coisa com ela, nós estamos resguardados. Porque a mamografia foi um direito, foi uma luta que foi conseguido mamografia para todas as pacientes a partir dos 40 anos e ela não vai usufruir. Doutora, quais são os principais cuidados aí com a saúde da mulher que ela deve tomar lá desde a adolescência até chegar ali na maturidade, lá no seu período de menopausa? Na adolescência, antes dela iniciar a vida sexual, a vacina do HPV. Certo. Após o início da vida sexual, começar a coleta de preventivos. Daí, anualmente, e se tiver tudo bem, passar a cada 3 anos. Depois dos 40 anos, mamografia anualmente. Na menopausa, aí passa a ter cuidados hormonais, prevenção de doenças que podem aparecer com a menopausa, aumento de doenças cardiovasculares, osteoporose, coisas que vão aparecendo conforme as pessoas vão envelhecendo mesmo. Doutora, e para a gente falar de direitos reprodutivos dessa mulher, acesso ao anticoncepcional, ou qual é o melhor momento? Eu quero engravidar agora. Então, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. E às vezes elas chegam... Isso é positivo? Às vezes não. Às vezes elas chegam no momento que a condição de vida dela está melhor. Financeiramente. Financeiramente, ela está estável na profissão, ela está estável na vida, tudo. Mas o que acontece? O corpo dela não está preparado para isso mais. Aí eu já cheguei a pegar paciente que estava na menopausa e queria engravidar. Não tem mais o que fazer. Não naturalmente. Não naturalmente. E o SUS, ele trata a infertilidade feminina até os 40 anos, porque depois não trata mais. Então, a melhor idade para engravidar é dos 18 aos 29 anos. Certo. Biologicamente falando, é a idade que o corpo está mais preparado para passar por uma gravidez.
Ainda bem que eu já passei. Nesse período aí. Doutora, e falando até em relação ao planejamento familiar, que a senhora está falando, depende dos 18. Tá, 18 a pessoa está começando muito a cedo, vida, é. muito cedo. Mas não, ó, eu estou estudando, eu vou construir minha casa, vou ter uma estabilidade. Qual é o melhor momento para iniciar o planejamento familiar, que é tanto para quem quer ter filhos e para quem não quer ter mais filhos, também entra no planejamento familiar? Então, se a pessoa quer ter filhos, em torno de uns... Vamos supor um caso, uma paciente, com 24 anos, ela casou, ela e o parceiro decidem que vão ter filho daqui a 2 anos. Ela já pode procurar a médica, o médico ginecologista dela e começar a fazer os exames, pode ver, começar a tomar um ácido fólico para evitar malformação. Estando tudo bem, tem tudo para ter uma gravidez tranquila daqui a 2 anos. Entendi. E no caso, quando essa mulher, né, ela não quer mais ter filhos, já tenho 2 filhos, não quero mais, já dei minha contribuição para o mundo, ou não tenho nenhum filho e não quero ter filho, que é um direito. A gente tem que parar de olhar para a mulher e achar que ela tem que ser aquela que ela vai ter filho. Acabou de casar, e aí, não vai ter filho? Fez 1 ano de casamento, não vai ter filho? Fez 10 anos de casamento, e aí, não vai ter filho? Ou já teve um filho? Cobrar. Quando vai vir o segundo? Nossa, mas a gente tem que parar de cobrar, né, de ditar regra no corpo dessa mulher, na saúde reprodutiva dessa mulher. Ela vai ter filho se ela quiser. Em 2022, a lei do planejamento familiar, que envolve a laqueadura e a vasectomia, foram mudadas. A laqueadura agora pode ser feita a partir dos 18 anos para quem tem 2 ou mais filhos, ou 2 ou mais filhos vivos, tá? Pode ser feita no momento do parto, desde que com todos os documentos autorizados, num prazo de pelo menos 3 meses antes do parto. Se não estiver grávida, tem que ter um período de 90 dias também entre o desejo da laqueadura e a cirurgia. Foi um ganho para as mulheres essa alteração da lei, né, doutora? E o principal, não precisa mais da autorização do cônjuge, do companheiro, né? Parceiro, cônjuge. Porque às vezes a mulher ela quer, o marido não quer. Exatamente. Ela não conseguia ser inserida, né, no planejamento familiar, ela não conseguia fazer uma laqueadura no corpo dela, porque o marido, porque o namorado, porque o macho, o companheiro, não quer, ela quer que ela tenha mais filhos. Exatamente. A sociedade cobra que essa mulher tenha mais filhos, né? E essa alteração da lei em 2022 foi uma grande vitória para as mulheres. Foi ótima, sim. foi excelente. Até para o SUS mesmo, né, doutora? Até para o SUS, porque antes mulher com um filho não conseguia fazer. Entendi. E até a vasectomia. Um homem que não queira ter filhos, ele consegue fazer a vasectomia hoje. Sem depender da autorização da companheira. Sem depender da autorização. Justo. A partir dos 21 anos, ele consegue fazer. Muito justo. Então, hoje, o critério legal para laqueadura, para quem está assistindo a gente. Laqueadura e vasectomia. Qual que é o critério legal? Quero a partir você, mulher e homem que está assistindo. A partir de 18 anos, um filho vivo. Certo. 60 dias entre o desejo e a cirurgia. Certo. Mas, na realidade, vai levar 90 dias. Certo. Entendi. Entre o desejo e a realização do planejamento, do procedimento. Doutora, e no caso de métodos contraceptivos disponíveis hoje para as mulheres, né? Porque tem gente, infelizmente, a gente escuta aquela frase, só engravida quem quer. E muitas vezes não é bem assim, né? O Dimitri, a senhora sabe, eu engravidei do meu filho Dimitri em 2018. Eu tomava anticoncepcional certinho, né? Sei lá o que aconteceu, foi Deus. Mas existe sim os métodos preventivos, mas qual é o acesso para essas mulheres disso, né? No SUS hoje, nós temos o DIU de cobre, o Implanon, que é o implante de hormônio, preservativo masculino e feminino, a pílula combinada. A minha pílula chama Dimitri.
Mas usem, gente, para recomendação médica, usem. E as injeções? Certo. É lenda, doutora, ou de fato o anticoncepcional ele é mais agressivo ao corpo da mulher? Não, tirando as injeções que da minha parte, eu tenho muita restrição à injeção. Certo. Só se a paciente insistir muito ou ela já vier tomando, que eu continuo com a injeção com a paciente, que eu acho um método extremamente agressivo. Você toma uma quantidade imensa de hormônio de uma vez só. O anticoncepcional não faz mal. É que existe uma gama imensa de anticoncepcionais. Então, o anticoncepcional que você toma pode fazer bem para você, mas se eu for tomar, não vai fazer bem para mim. Então, nós temos que experimentar vários anticoncepcionais, às vezes, para achar o certo. Entendi. A pílula talvez seja menos agressiva para aquela menina mais jovem? Sim, tem pílulas hoje com ultra baixa dose. E são seguras? São seguras. Aquele mito, mas o anticoncepcional engorda, causa espinha. Não, muito pelo contrário. Tem muita menina que toma pílula para melhorar a pele. Entendi. Meninas jovens, de repente adolescente, né, que já tá com aquele problema hormonal, tá na fase ali de ficar mocinha, de ficar menstruada pela primeira vez, o corpo vira uma bomba, a verdade é essa, uma bomba de hormônio. Talvez a recomendação, porque o anticoncepcional não é só para prevenir a gravidez, então, é para fazer o tratamento hormonal com essa menina. Ele pode ser um tratamento hormonal para regular os hormônios, melhorar a pele. Entendi. E hoje, qual é o anticoncepcional mais seguro que a gente tem, doutora? Os métodos anticoncepcionais mais seguros hoje são as pílulas, quando tomadas corretamente. É por isso que o Dimitri veio. Eu culpo o anticoncepcional, mas eu não conto para ninguém outra parte. Até fala que o ideal é tomar o anticoncepcional e usar o preservativo. Porque aí é quase 100%. E você está protegido de DSTs. Das DSTs e da gravidez. E o DIU? O DIU. O DIU, o índice de falha dele é muito pequeno. A senhora, como ginecologista, recomenda o uso do DIU para suas pacientes? Recomendo o uso do DIU. E o DIU, ele é gratuito? Ele tem no SUS? Ele tem no SUS, ele é gratuito, ele é de fácil implantação. Doutora, para a mulherada de Caçapava que estiver assistindo o nosso programa agora, que elas querem pôr o DIU, qual é o caminho? Ir lá no postinho? O caminho é ir no postinho do bairro delas, pedir um encaminhamento. O médico dela deve solicitar um ultrassom. Ela já faz o preventivo, vai ser encaminhada para o centro de especialidades, que é onde eu atendo, e lá vai ser implantado o DIU. Ah, o DIU é implantado lá no centro de especialidade mesmo? Lá no centro de especialidades mesmo. E é verdade que só pode implantar ele no período menstrual? Somente no período menstrual. Entendi. Doutora, e esse anticoncepcional novo que estão falando aí, estão divulgando bastante, até o ministro Alexandre Padilha divulgou, que agora é do SUS, que é o Implanon. Ele é excelente, mas ele é um hormônio. Certo. Então, ele tem as restrições de um hormônio. Entendi. Algumas pacientes não podem tomar hormônio. Entendi. E ele cai nos mesmos riscos. Paciente com trombose, paciente diabética, paciente com alguns tipos de endometriose, alguns tipos de enxaqueca. Então, são contraindicados para alguns tipos de paciente. Então, de repente, ele é eficaz para prevenir a gravidez, mas se essa mulher já tiver uma predisposição a alguma outra coisa... Entendi. Por isso que o ideal é passar no médico que você acompanha. Sim, o médico vai avaliar para ver se você pode colocar o implante. Não é simplesmente assim, eu vou pôr o implante. Não. Eu coloquei, gente. Eu coloquei. Você não tinha contraindicação? Não, eu não tinha contraindicação, fiz todo o protocolo certinho, né? O encaminhamento certinho. E, doutora, a gente sabe que a informação, às vezes, ainda é uma barreira. Ainda em 2026, a informação pode ser uma barreira para muitas mulheres, porque às vezes
A gente cresceu lá com a mãe falando, ai, quem tá menstruada não pode lavar a cabeça, umas coisas assim. O que a senhora escuta no dia a dia em relação a esses mitos sobre anticoncepcional, sobre direito reprodutivo da mulher? O que a senhora escuta no consultório? Que o anticoncepcional não pode emendar, porque você não pode ficar sem menstruar, porque o sangue sobe para a cabeça. Doutora, a saúde sexual também faz parte do bem-estar. Como que a gente pode falar sobre prevenção de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis e autocuidado de forma clara e sem tabu? Então, as mulheres acham, a grande maioria, que tomando o anticoncepcional, elas estão protegidas de tudo. Na verdade, as ISTs continuam aí. Então, a gente acha que o método mais eficaz como contraceptivo e como proteção para as ISTs é o anticoncepcional oral, a pílula, mais o preservativo. Porque a taxa de HIV caiu, está controlada, a gente quase não vê mais casos graves de paciente com AIDS, de HIV, são raros hoje em dia. E o que nos preocupa muito hoje são os pacientes com sífilis. Quase toda semana tem uma gestante nova contaminada por sífilis. Então, no caso, assim, em relação ao HIV, a AIDS, a senhora acha, né, que através de todo o trabalho que o SUS vem fazendo ao longo dos anos, hoje está estabilizado, está sendo acompanhado esse controle. O Brasil tem o melhor tratamento de HIV do mundo. Com certeza disso. Viva o SUS! Mas, e as hepatites? As hepatites estão relativamente controladas também, porque o tratamento tem a vacina de hepatite B, que a maioria da população é vacinada, e a hepatite C tem tratamento também. Então, é um problema aí que tem que ficar em observação. Sim, mas está controlado. Mas hoje a senhora acha que a sífilis está muito mais agressiva do que as outras? Com certeza. Porque qual é a situação? A gente descobre no pré-natal, descobre que o parceiro tem também, e o parceiro não trata, ou a paciente não termina não faz o pré-natal direito, aí engravida de novo, arruma um outro parceiro. E passa para o neném? Passa para o bebê. O bebê nasce com sífilis, fica no hospital, e aí é um ciclo risco, vicioso, né? É todo um risco. E enquanto a população não se conscientizar, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso de sífilis. Doutora, no caso, né, o sífilis, como a senhora está falando da sífilis, eu vejo muito em relação até adolescentes, jovens, estão no início da vida sexual ativa, que está crescendo de fato, é uma preocupação, inclusive na nossa cidade, em Caçapava, que a gente tem que estar atento a isso. Talvez pela essa questão da banalização do sexo, das pessoas acharem, estou tomando anticoncepcional, não vou engravidar, e não se preocupa com o resto. Exatamente. Mas a sífilis é principalmente em casais jovens. Não é numa faixa etária maior, é numa faixa etária mais baixa. São casais jovens entre 20 e 25 anos. Não é numa faixa etária de 30 para cima. E fazendo o tratamento certinho, tem cura, doutora? Tem cura. Doutora, eu ouvi dizer essa questão, né, da importância do homem também no pré-natal. O homem, a gente fala, o médico do homem é o urologista, mas o homem também pode passar no ginecologista quando a gente fala de direito reprodutivo? Sim, porque existe o pré-natal do homem. Quando a mulher inicia o pré-natal, o pai é chamado para ir junto para fazer os testes rápidos, que são os testes das ISTs, e também acompanhar a mãe em todas as consultas de pré-natal. Nos casos de infertilidade que é tratado pelo SUS, é com o ginecologista? O começo, a investigação toda é feita pelo ginecologista. A investigação nos casos de infertilidade começa então com o médico ginecologista? Sim, porque a gente nunca fala você é infértil para uma mulher ou para um homem. A gente fala o casal é infértil. Entendi.
Daí nós começamos a investigação até chegar no ponto de descobrir o que está acontecendo. Aí, se a causa da infertilidade for masculina, infelizmente não tem tratamento pelo SUS. Se for feminina, aí tem o tratamento, a gente continua o tratamento. Entendi. Então, a infertilidade masculina não tem tratamento pelo SUS, Não. somente a feminina. Somente a feminina. Entendi. Doutora, falando aí da sua área, né, de obstetria, trouxe tanta... A senhora sabe quantas crianças a senhora já pôs no mundo, doutora? Não. Nunca contou? Nunca contei. Mas foram muitos. Muitos. A recomendação sempre é o parto normal, doutora? A preferência é sempre pelo parto normal. Por quê? É mais natural para a mãe, é mais natural para o bebê, enquanto tem a descida do bebê pelo canal de parto, as contrações, tudo isso vai amadurecendo o pulmão do bebê, ele fica no líquido, aí rompe a bolsa, tudo isso vai fazendo bem para o bebê. Então, a forma natural, cientificamente comprovado, Sim. seria o parto normal. O que você acabou de falar. Natural e normal. Tudo tem sua exceção. Sim. Que aí, no caso, né, por exemplo, eu queria ter tido parto normal, mas eu tive 2 cesáreas, porque eu tive diabetes, existe também problemas, né, que vão surgindo durante o pré-natal, como a eclâmpsia, né, o bebê que cresce Tem demais, várias situações exceções. de risco. Tem bebê que não encaixa, tem bebê que encaixa de uma posição que ele não nasce de parto normal. Tem várias coisas que podem acontecer durante um trabalho de parto. Obstetrícia é uma caixinha de surpresa. Não tem como você olhar para a gestante e falar assim, vai ter parto normal. Impossível. Entendi. No caso, doutora, da violência obstétrica, né? Qual que é a melhor forma da gente estar orientando essa mãe, essa mulher, né? Porque a gravidez é um misto de sentimentos dessa mulher, Sim. né? E também, às vezes, o dia a dia do médico ali, atendendo 20 pessoas ao mesmo tempo, não tem estrutura, né? Não que justifique situações como essa, jamais, pelo contrário, mas a gente sabe que, infelizmente, existem bons e maus profissionais em todas as profissões. Com certeza. Né? E no caso de violência obstétrica, qual que é o melhor caminho para a gente orientar essa mulher? Normalmente, hoje em dia, as pacientes são muito bem orientadas. Mas no caso de uma violência obstétrica, ela deve procurar a ouvidoria do hospital, que a própria ouvidoria do hospital vai procurar esse profissional, vai fazer um processo interno com esse profissional, e se mesmo assim ela quiser, ela pode fazer uma denúncia no CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, sobre o que aconteceu com ela. Daí eles vão analisar se é uma violência ou não. É importante falar de violência obstétrica até no pré-natal, né? Sim. Não é só na hora do parto. Não, porque pode ter médico que pode cometer uma violência obstétrica no pré-natal. Porque no pré-natal é onde eu falo do lado psicológico. A gestante está fragilizada. Ela está ali com medo, cheia de dúvida. Ela não sabe tudo o que está acontecendo. É um momento muito especial para ela. Então, eu falo que as minhas consultas de gestante, eu tenho dó de quem está esperando lá fora. Porque eu adoro obstetrícia. Eu falo assim, eu sou médica por amor, obstetra por paixão. Eu amo gestante. Como diz seu pai, parteira. Como diz meu pai, parteira. Eu amo. Então, eu não tenho pressa. A gestante pode perguntar tudo o que ela quiser para mim na consulta de pré-natal, que eu faço questão de responder. Que nenhuma gravidez é igual a outra também. Às vezes a mulher já tem 2, 3 filhos, mas está grávida de novo, é um outro momento, outra fase do corpo. É outra coisa, é completamente diferente. E comigo ela vai tirar todas as dúvidas dela. Que bom que nós temos médicas como a senhora no SUS, na rede pública aqui com a gente. Sim, não, eu só atendo na rede pública. Legal. Doutora, qual que é a orientação que a senhora dá para as mulheres que desejam engravidar, mas também para aquelas mulheres que não querem ter filhos, em relação ao cuidados com a saúde? Quem não quer ter filho é uma opção sua. Ninguém tem que interferir na vida de ninguém.
Eu, por exemplo, tenho uma filha por escolha própria, fui muito cobrada para ter outra ou outro, não quis. Então, é uma decisão pessoal de cada um. Escolher o melhor método, o que te faz, que cabe bem na sua saúde e seguir a vida. Certo. E para a mulher que quer ter filhos, A mulher que quer ter está filhos, fazendo a vida agora. fazer seus exames, procurar um médico, seja no SUS, seja para uma que tem acesso ao convênio, ver se está tudo em dia. Se quiser fazer um planejamento, é o que eu falei, ver se está tudo certinho. Para daqui a 2 anos, então ver um método anticoncepcional de remoção fácil, por exemplo. Eu indico, acho que o melhor é a pílula que você parou de tomar, a fertilidade já volta, para ficar tudo mais simples. Certo. Então, a orientação é para a mulher que quer ter filhos, então, e quer fazer o planejamento familiar, procure o seu postinho, ou para aquela mulher que não quer ter filhos agora e quer, né, introduzir o anticoncepcional aí. Pode ser um DIU, pode ser o Implanon, que é o implante. Aí tem que ver o que vai funcionar melhor para ela. Mas a recomendação é sempre procure um médico, né? Sempre não converse as com coisas o da médico. cabeça, nem tudo que está no Google é verdade, né, doutora? Não, por favor. Converse com o médico da sua confiança. Não gostou desse médico, procura outro se necessário, né? De repente, às vezes um acolhimento ali, mas que as mulheres não façam as coisas da cabeça. Não. Nem do achismo, nem do mito, tá na hora nem de da comadre. Quebrar esse tabu em relação ao nosso corpo, né? Em relação aos nossos direitos sexuais, em relação à saúde reprodutiva. Porque pouco se fala, doutora. O homem, né, é normal falar, né? Aquela questão, faz questão de expor, o tamanho do órgão, ele é muito masculino, falar entre os amigos, não sei o quê. Mas nós, mulheres, também tratamos nosso corpo como tabu. Né? Enquanto os homens estão lá fazendo piada deles mesmos, do órgão deles. Mas a gente que é mulher, a gente trata o nosso corpo como, de repente, às vezes uma coceira não é para ser normal, um corrimento talvez não está tão normal. O que está acontecendo com o seu corpo, né? Toque o seu corpo, conheça seu corpo, né? Para você saber, de repente. Sim, se autoconheça. Não é vergonha. Isso. Né? E a mulher trata isso como tabu. Mas é a educação. É a educação. Né? E a gente fala, né? É só a educação que salva o mundo, né, doutora? É só a educação que muda a vida das pessoas, né? E desde pequeno saber, a senhora falou bem no começo do programa sobre a educação sexual, que é algo de extrema importância, mas ainda é banalizado, ainda é politizado, algo que é ciência, é saúde preventiva. Mas eu achei muito interessante quando a minha filha teve educação sexual na escola e eles ficaram cheios de dúvidas sobre o ciclo menstrual, e a minha filha fez eu gravar uma aula sobre ciclo menstrual, mas em palavras simples. Eu falei assim, Deus, como que eu vou falar isso em palavras simples? Daí, para eles, acho que ela estava no 7º ano do ensino fundamental, para eles entenderem, porque eles ficaram perdidos. E daí todo mundo foi bem na prova, a professora de ciências até veio falar comigo, tal, que achou legal. E é muito importante a gente falar de educação sexual enquanto saúde preventiva, né? Muitas pessoas, não, mas isso é coisa que tem que se ensinar em casa, mas nem toda a família é igual a nossa, né? Nem todo mundo tem acesso, aí tem um papai, uma mamãe ali que vai conversar, te orientar. Nem todo mundo tem liberdade para perguntar. E é ciência, né, doutora? É ciência. É ciência, a gente está falando biologia. de ciência. Né? Mas, infelizmente, tem pessoas aí que politizaram esse tema. Quando eu falo disso na cidade, tem gente que quer me matar, tem que ver. Mas eu insisto em dizer que somente isso que a gente vai estar evitando doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, abuso sexual, exploração sexual de crianças, estupro de vulneráveis, que infelizmente acontece todos os dias e muitas vezes nem denunciado é. Com certeza. Doutora, quero dar de presente para a senhora esse livro, que é um livro infantil, Princesas Escalam Montanhas, escrito pela Rafaela Carvalho. Esse livro é bem legal, que mostra que o lugar de menina é onde ela quiser. Porque a gente tem que ensinar as nossas meninas que elas podem ser o que elas quiserem. Que as mulheres, elas podem sim ser donas de casa, bela, recatada do lar, mas se ela quiser, ela também pode ser jogadora de futebol, ela pode ser astronauta, que ela pode usar roupa que ela se sentir confortável, que ela pode não gostar de flores, que ela pode amar os animais, que ela pode ter um carro novo, mas ela também pode andar de moto.
Então é um livro infantil bem simbólico para a senhora que é uma feminista aí na luta em defesa das mulheres. Com certeza, muito obrigada. Doutora, eu quero muito agradecer. Quer finalizar com alguma coisa, algum recado? Não, Sigam tá sua ótimo. página. Conheça o trabalho da doutora Adriane Damasio, médica ginecologista obstetra aqui de Caçapava. Atendeu muitos anos diretamente na Fusan. Hoje está no centro de especialidade. É minha amiga pessoal, tenho muito orgulho dela, eu amo ela. Falo, puxa o saco, beijo para todo mundo. Doutora, muito obrigada mesmo. Obrigada a gente. você pela Por oportunidade. dividir o seu conhecimento conosco, contribuir para que mais mulheres tenham acesso à informação de qualidade, respeito e principalmente em relação à autonomia do seu corpo e das suas escolhas. Na verdade, o nosso programa Atitude Feminina, ele acredita, a gente quer falar de saúde, de direito, de planejamento familiar, a gente quer falar de cidadania dessas mulheres, de empoderamento, porque informação salva a vida, doutora. Fortalece as decisões das mulheres, constrói uma sociedade mais justa, E para você que acompanhou o nosso programa hoje, nosso muito obrigada. Até o próximo. Conta com a gente aí nesse projeto tão importante para a vida das mulheres. A gente segue juntas aí buscando informação com coragem e atitude. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades of Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say out. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Tech.